Glória a Deus. Abra comigo aí a sua Bíblia em Neemias, no capítulo 4. Está logo no iniciozinho aí. Você passa 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. Chegou ali. Neemias, capítulo 4. O título dessa mensagem de hoje é Quando já desfaleceram as forças. Esse é o título da nossa mensagem. Quando já desfaleceram as forças. Neemias capítulo 4, no versículo 10. Quem achou aí, diga amém. Amém? Bom, a minha tradução diz assim: Então disse Judá: Já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos mais edificar o muro. Você pode curvar suas cabeças? Senhor, nós te damos graças, te bendizemos, Pai. Te louvamos pela tua presença. Te louvamos, Pai, por essa doce presença nesse ambiente. Apesar de nós não merecemos, mas assim o Senhor fez, assim o Senhor nos trouxe até aqui. E que, Senhor, nós sabemos que não é em vão. Nós sabemos que existe um propósito. Nós sabemos o quão somos abençoados nessa comunhão. E nós queremos te pedir sabedoria do alto, Pai. Nós queremos pedir que o Senhor ilumine a nossa mente, Pai, em nome de Jesus. Seja repreendido aqui nesse ambiente, Pai, toda ação que é maligna contra mentes e corações, em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos aqui a sua vida e a sua vida abundante, através, Pai, do que nós vamos ter como porção, que seja uma semente, Pai, que venha assim brotar no nosso coração, Pai, dessa palavra que edifica, que exorta, que consola e que nos leva adiante num propósito de eternidade. Seja assim sobre a minha vida, dos meus irmãos, das pessoas que estão aqui representando seus familiares, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Amém? Amém. Cadê o Xande? Tá aí? Vem cá, Xande, rapidinho. A gente vai ter um tempo com a nossa turma do Conectar e eu quero, na verdade, eu quero deixar esse momento hoje para o final, amém? Mas eu quero muito que você não me deixe esquecer, que depois que a gente começa a pregar aqui, né, irmão? Os nossos irmãos, nova turma do Conectar, irmão. Deixa eu contar um dado aqui para você, para edificar a sua fé, antes da gente ir para essa palavra. Desde que nós começamos com a turma do Conectar, nunca teve intervalo. Amém. Sempre o Senhor tem acrescentado irmãos nessa obra. A palavra em Atos no capítulo 6 diz que quando nós estamos empenhados e cresce o discipulado, cresce o número dos irmãos, de discípulos. Cresce a palavra, cresce o ensino, cresce o número de discípulos. Irmãos, em nome de Jesus, que através do meu lugar que eu compreendi no Senhor, que através do seu lugar que você compreende no Senhor, cresça o número de discípulos aqui no nosso meio, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém? Você pode aplaudir a Jesus? É Ele quem dá o crescimento. E nós nos alegramos muito com a chegada dos novos irmãos. Bom, aqui no versículo 10 disse Judá, aqui está falando exatamente o que eles pensavam, o que os judeus estavam pensando. Disse Judá que as forças desfaleceram desses trabalhadores, esses carregadores. Vocês conhecem a história fala sobre a reconstrução do muro, então dos muros, das muralhas de Jerusalém. E ele está falando que esses escombros aqui são muitos, de maneira que não podemos mais trabalhar, nós estamos cansados, nós não podemos mais edificar esse muro, não dá mais. Olha, a nossa força desfaleceu. E por que desfaleceu? Bom, eles estavam sendo muito oprimidos
por inimigos que estavam ali, que não queriam a construção desse muro, inimigos políticos de Neemias que não queriam que isso fosse produzido com eles ou por eles, não queriam mais. Então, num certo momento, eles até reagem, mas agora está ficando pesado demais, exatamente como acontece comigo, com você, quando nós estamos edificando algo no Senhor, estamos construindo algo no Senhor, mas começam algumas opressões, começam algumas setas ao contrário, e às vezes até a gente reage bem, mas às vezes elas vão minando aos poucos, minando, que a gente pensa até em parar a construção, a gente pensa até que a gente não vai conseguir mais erguer nada no Senhor, a gente pensa até que, olha, igual eles estão fazendo no versículo 10, já deu, acabou, minha força acabou, não dá mais. Ou seja, de tanto nós guerrearmos, parece que uma hora o desânimo chegou e nós aceitamos esse desânimo, aceitamos mais não estarmos no lugar aonde Deus nos preparou para ser ou para estarmos. Aceitamos o desânimo quanto à nossa vida de fé, quanto à nossa vida espiritual. Era um dia que eu acordei e eu não fiz o meu devocional, agora eu passei uma semana sem orar. Agora, na verdade, eu já não tenho mais forças para isso. As forças desfaleceram. Eu estava tão empenhado em agora ser uma pessoa diferente dentro da minha casa, mas por tantas opressões, porque aquela outra pessoa não muda, sabe de uma coisa? Agora também eu não vou mudar. Minha força acabou. Exatamente o que acontece na minha e na sua vida. Neemias, ele era um ajudante do rei, um copeiro do rei, alguém de confiança, aquele que estava ali do lado, que servia ao rei, que provava o vinho, a água antes dele tomar, alguém de muita confiança para ver se estava envenenado ou se não estava. Ali ele tinha uma palavra, ele era alguém que tinha fácil acesso ao rei. Quem tem fácil acesso ao rei aqui? Levanta a mão, irmão. Irmão, o véu foi rasgado, você tem fácil acesso ao rei, mas às vezes a gente não desfruta do fácil acesso, é assim ou não é? E caímos no desânimo, porque não estamos desfrutando do fácil acesso com o rei. E nós temos. Ele tinha o fácil acesso com o rei. E irmão, bom, a gente está falando num período para você compreender um pouco melhor a história, que é após exílio. Lembra daquela história da cidade ser sitiada, invadida, Nabucodonosor, eles são levados cativos e tal. Então aqui nessa parte da história é pós-exílio, eles tinham voltado. Então Neemias está preocupado com o povo. O irmão de Neemias vai fazer uma visita para ele lá, junto com o rei, e ele fala assim: como é que está o povo lá? Como é que está Judá? Aí o irmão de Neemias vai falar assim: olha, está tudo devastado, está tudo em ruínas, está uma miséria total. Aquilo entrou no coração de Neemias. Sabe o que Neemias fez? Neemias correu para o secreto, dobrou o seu joelho, jejuou e orou pelo povo. Ele é alguém que estava lá com o rei, então ele corre para ali, para o secreto, para jejuar e para orar. Olha aqui, o seu livre acesso ao rei te deixa livre para você jejuar e orar diante de notícias difíceis, irmão. E esse coração de quem entendeu de qual povo que faz parte, ele pode até mesmo estar dentro do palácio, mas se o povo dele está sofrendo lá fora, ele não está bem. Isso é o sentimento de unidade, sabe? Hoje pode estar tudo bem para mim, eu posso estar com um emprego legal, eu posso estar sem dificuldades com a minha família, eu posso estar sem dificuldades espiritual, mas irmão, eu não posso estar bem se eu estou vendo que parte do meu povo sofre em miséria. Isso tem que de alguma forma entrar no meu coração, a ponto de eu dobrar os meus joelhos, passar dias ali. O que eu posso fazer pelo meu irmão? O que eu posso agir pelo meu povo? E o primeiro ponto que ele faz é partir para o pano de saco, jejum e oração. Logo depois disso, o que acontece?
ele vai ao rei. E ele chega lá em Artaxerxes e ele vai falar assim: olha, eu queria que o senhor liberasse para eu reconstruir, refazer os muros de Jerusalém. Irmão, todos nós passamos por esse tipo de notícia ou de situações, e às vezes eu e você queremos logo resolver o problema. É assim ou não é? Nós queremos logo falar. Perceba uma coisa: Neemias não soube do problema e foi direto ao rei. Ele foi primeiro ao rei dos reis. Depois ele foi falar. Ele foi primeiro pedir orientação ao rei dos reis. Depois ele fala com outro rei. Primeiro ele vai pegar direcionamentos. Primeiro ele vai pedir que o Senhor abra a sua visão. Qual é o tempo certo? Porque, irmão, imagina ele chegando no rei naquela época. Se ele chega numa hora que o rei não está bem, se ele chega numa hora que... Porque ele reconstruiu o muro, era uma ação religiosa, mas também civil e política. Então se ele chega numa hora que... Naquela época não tinha isso não, irmão. Se falar alguma coisa ali fora do planejado, faca no pescoço. Era assim. Desagradou o rei num dia que ele já não estava bem. Poderia acontecer. Então primeiro ele vai ao rei dos reis, porque ele vai saber primeiro como fazer. Como que eu posso ajudar aquele povo que está lá? E ele chega e Artaxerxes não só libera ele para reconstruir os muros, mas ele também intitula Neemias agora governador. E aqui tem um outro ponto muito importante. Já percebeu que às vezes a gente quer avançar nos nossos propósitos pessoais para depois a gente falar assim: agora eu vou ajudar a obra, agora eu vou estar no meio do povo, agora eu vou me incomodar com a igreja. Já percebeu isso? Muitas vezes o coração dele primeiro estava na dor do povo, e agindo na construção daquilo que o Senhor está construindo na igreja, e agindo em favor disso, ele é levantado governador. Porque tinha que ter autoridade para poder fazer isso. Então Artaxerxes coloca essa autoridade sobre ele. Tem guarda que vai junto. Tem toda uma movimentação política que vai acontecer junto. E é evidente que essa parte aqui que nós estamos lendo, ele começa com a oração, ele vai até o rei, aí ele chega lá, agora ele é enviado, e lá no capítulo 3, se eu não me engano, ele começa a dar palavra de ânimo para aquele povo, para o povo reconstruir, porque o povo estava em miséria total e vendo tudo destruído. Então, olha aqui, quando a gente vê tudo devastado, irmão, e eu não sei qual é esse devastado na minha e na sua vida, mas quando a gente vê algo que está tudo devastado e que a gente não tem mais força, como eles estavam falando aqui no versículo 10 que nós lemos, nós não queremos levantar não, irmão. A força acaba, como eles falam, desfaleceram as forças. Aí chega um homem que sentiu a dor daquele povo, chega um homem com uma palavra de Deus e ele começa a reanimar no coração desses homens que é possível sim a reconstrução dessa cidade. Que é possível sim, após esse cativeiro, reconstrução religiosa, civil. Tem sempre nas nossas angústias, nos nossos capítulo 10 que nós enfrentamos, irmão, tem sempre uma palavra de Deus que chega até a gente. Não sei se você percebeu. Às vezes que a gente menos espera, tem sempre alguém lá, como Neemias, indo lá e falar: ei, nós vamos reconstruir isso aí. Começa a liberar a palavra de ânimo para o povo agora, restaurar dentro deles aquela convicção do povo ao qual eles fazem parte. Às vezes o desânimo chega na minha e na sua vida porque nós esquecemos sobre qual promessa nós estamos, sobre qual povo nós fazemos parte, porque se isso estiver vivo no meu e no seu coração, nós não vamos nos entregar a esses desânimos aqui. Não vamos, porque a gente sabe sobre qual promessa nós estamos caminhando. Aí
Chega ao capítulo 4, que foi o que a gente leu. E aqui começa um problema. O problema que fez esses irmãos enfraquecerem. Porque aqui começam a se levantar as forças políticas vizinhas que não queriam que isso acontecesse. Sanbalate, Tobias. A Bíblia diz que a ira se acendeu no coração desses homens, com exércitos vizinhos falando: não, isso aí não é possível. E sabe o que ele começa falando? Acompanhem comigo. Eles começam falando assim, quando eles estão vendo que Neemias chegou, que o negócio está acontecendo, que o povo se reanimou com as palavras dele, que realmente eles estão tirando aquele projeto agora do papel, e eles estão subindo novamente aquelas muralhas. Lá no versículo 2 do capítulo 4, vai falar assim: Então aí o Sanbalate falando, na presença dos seus irmãos e dos exércitos de Samaria, ele disse assim, ó: que fazem esses fracos judeus? Eles vão se permitir a isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montes do pó e das pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, irá derrubar esse muro de pedra. Eu não sei se você compreendeu muito bem aqui, mas o que está acontecendo é que aquele povo, irmão, que estava enfraquecido e desanimado por tudo estar devastado, aquele povo ali está um pouquinho de força que resta. Aí passa alguém, vem esses homens cheios de poder que eles tinham, eles passam do lado assim, isso que eles estão falando aí é uma zombaria. Eles começam a debochar. Quando eles falam assim, esses judeus fracos, eles estão falando assim, porque esses judeus são pastores de ovelha, são perfumistas, eles não são homens de obra, não são homens para carregar aquelas pedras ali que precisavam. Então ele fala assim: esses judeus aí, esses homens fracos, vocês acham que eles vão aguentar com essa obra? Aí ele vai falar assim, dessa poeira e tal, ele vai falar assim: vocês não têm nem material para trabalhar. Olha como é que está tudo isso daqui, como é que vocês querem edificar sobre o que restou da cidade de vocês, porque ali só tinha pó, restos de pedra. Vocês não têm força para isso, vocês não têm conhecimento disso, e vocês não têm material para isso. Exatamente. Quando eu e você, nós estamos lá na edificação do que nós estamos construindo em Deus, com toda a nossa dificuldade, renunciando à nossa carne, renunciando os desejos descontrolados da nossa carne, falando não para as vozes enganosas do nosso coração. Quando nós estamos lá lutando pela nossa família, quando nós estamos lutando pela nossa vida espiritual com todas as forças, aí vem esse tipo de seta zombando. Você errou ontem, cara. Você pecou hoje. Você está falando a verdade? Que você é filho, que você é filha? Que você vai no culto hoje? Que você vai adorar hoje? É sério que você vai levantar a sua mão? Não, você vai fazer essa oração. Você não viu o que você fez? É exatamente o que acontece. Começam as opressões, as setas malignas, se não de forma física, de pessoas que também são usadas para virem com palavras contrárias naquilo que você está construindo pelo Senhor, se não de forma física. O nosso próprio adversário da nossa alma está ali para em certos momentos jogar essas setas contra os nossos pensamentos, ou setas de acusações de erros que praticamos. Eles estão fazendo isso daqui a ponto deles falarem: olha, vocês vão acabar aí a construção e eu vou colocar uma raposazinha, um bichinho no muro, e esse muro vai cair, de tão forte que está o muro de vocês. Exatamente o que acontece comigo e com você. Quantas vezes nós cedemos a esse tipo de pensamento? Não, eu não vou construir isso não, porque fraco do jeito que eu sou, isso não vai dar em nada, irmão. Eu não vou conseguir mesmo, sabe? Esse muro vai cair mesmo.
Então deixa isso para lá. Porque ele continua falando. Agora, depois disso, depois dessas zombarias, dessas acusações, eles só não perceberam o seguinte, irmão. Eles só não perceberam o seguinte: eles não estavam escarnecendo dos judeus apenas. Eles estavam escarnecendo do Deus dos judeus. Eles não se atentaram a isso. E aí, logo após, no versículo 4, tem uma oração. Olha o que está escrito aí. Eles falaram tudo o que eles falaram. Eles vieram com palavras de desânimo, de chocarrices. E aí no versículo 4, Neemias assim, ó: ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles. O opróbrio aí é a desonra pública, a vergonha, o vexame. Caia sobre a cabeça deles e faze que sejam despojos numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que trabalham, dos que estão edificando. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo em trabalhar. O nosso adversário quer tirar o nosso ânimo de edificar, irmão. A todo tempo, setas que vêm contra mim, contra você, é para que você para de construir o que você está construindo em Deus. Para de edificar os muros que guardam a sua vida, os muros que guardam a sua família, os muros que guardam a sua fé. Pare, a todo tempo. Mas ele levanta um clamor: ouve, Senhor, a nossa oração. Ele começa com uma oração, só que depois disso, quem já passou por isso aí, irmão? A gente em fé, a gente vai lá e clama, e parece que depois, vê o que está aí no versículo 7, versículo 8: aumentaram as pressões sobre eles, porque agora juntaram-se os exércitos vizinhos, e eles estão ali contra eles. Ajuntaram-se, olha o que vai falar aqui no verso 8: todos de comum acordo para atacar Jerusalém, para suscitar guerra, confusão e ir ali naquele lugar. Aí eu quero que você se concentre comigo aqui no versículo 9. Olha o que diz o versículo 9. Depois que o negócio ficou pior, irmão, vai dizer assim: porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guardas contra eles, de dia e de noite. Esse verso pode mudar as nossas armas de defesas contra o desânimo. Esse verso aqui, repetido depois de outra forma por Jesus, pode mudar toda a nossa ação de guerra contra aquilo que vem minar a sua fé, minar o que você deseja construir no Senhor, ou o que você está construindo no Senhor. Como assim, pastor? Só você prestar atenção. Esse porém aqui, se você analisar versículo 9, eu queria que você pegasse isso como um desses guardas que estão guardando o que precisa ser guardado. Ele falou assim: olha, nós primeiro oramos ao nosso Deus. Então, primeiro ponto aqui é, sem dúvida nenhuma, a oração. Mas uma oração de quem sabe o que quer, irmão. Não sei se você está compreendendo isso. Uma oração com uma decisão de fé, de saber sobre o que nós estamos guardados, sobre quem nós estamos guardados. É diferente a convicção desse tipo de oração, porque quando perdeu dentro de nós a convicção sobre as promessas que nós andamos e de quem nós estamos sendo guardados, a nossa oração, ela já não tem mais direcionamento. A nossa oração se enfraqueceu. A nossa oração, ela perdeu a convicção. Então,
num primeiro ponto aqui, é uma oração de quem sabe o que quer. E também uma oração, irmão, em compreender e superar os obstáculos que eles estavam enfrentando e que eu e você enfrentamos. Esse texto aqui, ele começa com, você percebeu aí, com um porém. E essa palavra aqui, ela está fazendo uma oposição do que foi dito antes. Olha aqui, quando setas assim chegam até você, quando pessoas estão zombando do que você está construindo em Deus, zombando da sua fé, qual tipo de oração que você faz? Porque esse porém aqui, ele vai se opor contra essas palavras. Ou, muitas das vezes, eu e você aceitamos essas palavras. Isso vai fazer muita diferença no primeiro ponto, chamado oração. A palavra que se opõe. Existem dificuldades, irmãos. Elas aumentaram, como estão aumentando aqui. Aí ele vai falar assim, então clame mais. No meio dessa dificuldade, eu aceitei essas setas, eu errei, então corre para o trono da graça. Clame mais alto. Esteja mais dependente ainda desse Senhor. Eles estavam zombando deles, então tá, nós vamos clamar por aquilo que nós já estávamos clamando. E mais do que isso, agora nós vamos clamar também sobre todas essa zombaria, sobre tudo que está aumentando contra a gente em dificuldades. Estão te perseguindo no trabalho, estão perseguindo a sua fé, os princípios, os valores que você segue. Te perseguem por causa disso, às vezes dentro da sua própria casa. Ele vai dizer para mim e para você, tem gente debochando, tem gente usando até de violência contra você, se não física, verbal, indo contra mesmo, por causa do Deus que você diz servir, o que você está construindo nesse Deus. Quais são, irmão, em nome de Jesus, esses obstáculos que você tem enfrentado? Independente do tamanho desse obstáculo, ele está dizendo, ore mais, mergulhe mais profundo ainda, não permita que isso te impeça, irmão, de viver o que ele traçou para você construir nele. Não. Tem um pregador famoso que, o Spurgeon, ele disse algo que eu peguei para mim. Ele falou, transforme as pedras de tropeço em escadas para você subir. Transforme a zombaria dos outros. Transforme essas setas que são pesadas, que parecem em um certo momento pesadas demais. Apesar de toda a dificuldade, irmão, apesar de toda a oposição, ele está falando, ei, mergulhe mais fundo em oração. Se levante em coragem contra toda a oposição e reconstrua aquilo que eu coloquei nas suas mãos, ou construa aquilo que eu coloquei nas suas mãos. Porque não é na sua força, é na força do meu poder que opera através de vós. Oração. Terceiro ponto aqui, repare que a oração, ela veio antes de tudo. Vocês repararam? Ele não disse assim, nós então colocamos guarda e fomos orar. Não, leia o texto aí comigo. Nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda. Antes de qualquer coisa, a oração. Você pode usar, irmão, a sabedoria que Deus te deu. Você pode usar o dom que Deus te deu. Você pode usar das melhores estratégias contra essas guerras. Mas antes de qualquer coisa, vai até Ele. De qualquer coisa, ore. Quantos erros, irmãos, nós não cometeríamos se antes nós tivéssemos orado? É algo para a gente pensar, mas não é algo para te acusar e falar, poxa, não, é porque a partir de hoje pode ser diferente. Mas a gente tem que trazer a nossa memória de quantos erros nós cometemos nas nossas vidas, quantas coisas que nós falamos,
quantas atitudes que nós tomamos que nós não faríamos se antes nós tivéssemos orado, nós tivéssemos gastado tempo com Deus, para que Ele nos direcionasse, para que Ele nos informasse, para que Ele nos fortalecesse, para que Ele nos desse a direção do que fazer. É assim ou não é? Por causa do trabalho que a gente desenvolve no Amós, muitos casais nos procuram. E infelizmente a maioria em crise. Infelizmente a maioria a ponto de separar. E eu já ouvi, irmãos, inúmeras vezes pessoas falando assim: pastor, eu falei com Deus e o Senhor me deu paz para isso aí. Não dá mais pra gente. Sabe, eu estou impedindo, olha os argumentos que vem, irmão. Eu estou impedindo dele avançar no ministério dele. Parece bom, não parece? Não parece um argumento bom? Aí dá vontade da gente falar assim: faz aquela oração do pastor Claudinho Duarte. Mata ele, Senhor. Dá um infarto. Porque falou que até que a morte separe. Não é isso? Não, mas o que é, minha irmã? Porque pode ser algo grave. Olha, eu estou sob ameaça à minha vida. Ele é um homem violento, ele é descontrolado, ele vai me matar. Não sei o que é. Me traiu, eu peguei, não sei. Mas a maioria das vezes, irmãos, é uma semente do mal que entrou no casamento e hoje muito dentro das igrejas. É a tal da incompatibilidade de gênios, pastor. A gente não está se entendendo, sabe? Irmão, e na grande maioria desses casos, não é nem porque você é diferente do outro. Na verdade, cientificamente, foi isso que te atraiu. Geralmente, a gente se aproxima de outro. Você pode ver, no casamento tem um que é pentecostal, né? Jeito de falar e tudo, o outro é mais calminho. Um vai mais pra frente, o outro... Porque, cientificamente, a gente se atrai por aquilo que falta na gente. Você tá entendendo? Então não é nem por causa disso. Sabe qual é a grande questão? Eu tô abrindo um parênteses aqui, tomara que eu consiga voltar. Porque quando eu abro parênteses, meu Deus. Mas eu sei, o Senhor tá falando com pessoas aqui. Então, a grande dificuldade não é porque você é diferente dessa outra pessoa. A grande dificuldade, na maioria das vezes, é porque existe algo chamado a conversação, irmão. O relacionamento, o jeito de você falar. Aqui tem um ponto que ele é muito importante, chamado comunicação ou erro de comunicação. Não é que aquela pessoa, ela tinha que ser igual a você. É você que tinha que compreender que ela é diferente de você. Você está entendendo? E se os dois compreendessem que eles são diferentes, que partem de um pressuposto diferente, na forma de pensar, de agir, de falar. Porque na maioria das vezes eu quero o quê? Poxa, eu queria que ela fizesse o que eu faço. Eu queria que ela falasse o que eu falo. Que ela fosse como eu sou. Não acusa ele não, irmão. Tô vendo uns olhares de acusação aí. Eu queria isso. Irmão, e aí sabe o que acontece? O que eu já vi e infelizmente continuo vendo. Aí aquela pessoa acha que em outra pessoa vai ter isso. Aí casa com outra pessoa. Passa 2, 3 anos, é a mesma coisa. O mesmo problema. Porque o erro não era esse, não era ter uma pessoa igual. O erro era de comunicação, de como nós vamos nos entender nas nossas diferenças. Amém ou não amém? Quem está comigo aí? O Lacan, ele fala uma frase que eu anotei aqui, é muito interessante. Ele disse assim, ó: você pode até saber o que disse, mas nunca o que o outro escutou. Você pegou aí comigo? O Lacan fala isso: você pode até saber o que disse, mas nunca o que o outro escutou. Ontem mesmo eu e Maraísa. Posso falar, mano? Não?
Então. Gente, vamos fechar a janela? Voltar pro... Ontem estávamos eu e Maraísa. Aí eu falei assim... hoje teve Enem, né? Prova do Enem, né? Prova do Enem. Aí eu falei assim... Você mandou a mensagem pra Júlia? Aí ela falou assim... eu já mandei ou não tinha mandado? Não tinha mandado? Eu não tinha mandado e tal. Não mandei ainda não sei o quê. E ela entendeu assim que eu estivesse cobrando ela. Mas eu estava avisando para não esquecer. Você está entendendo? E se a gente não tiver a maturidade de falar assim, não, eu falei isso, tal. O que vai acontecer? Uma briga. Pô, eu falo isso, você faz aquilo, não sei o que e tal, bababá. Se a gente não compreender a dificuldade do outro, e se a gente, na nossa fala, que a gente sabe que nem tudo o outro vai ouvir como a gente quer, irmão, nunca a gente vai ter uma vida de casado em paz. Amém? Eu nem sei, irmão, porque que eu entrei aqui nessa situação, mas o Senhor sabe exatamente por que nós estamos falando disso aqui. Amém? Então repare que a oração, ela vem antes de tudo. Se nós agora eu lembrei, se nós orarmos primeiro, nós vamos deixar de colher muitos erros na nossa vida. Se nós orarmos primeiro, nós não vamos em certos lugares. Se nós orarmos primeiro, nós não vamos estar com certas pessoas. Se nós orarmos primeiro, não é qualquer roda que a gente vai fazer parte. Se nós orarmos primeiro, buscarmos orientação no Senhor, quantas situações trágicas podem ser evitadas, irmãos, se você orar primeiro. Primeiro ele orou. Quarto ponto aqui a gente tem que reparar a continuidade dessa oração. Fala assim, porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção, pusemos guarda contra ele de dia e de noite. Nós oramos, pusemos guarda e ponto final? Não. Oramos, pusemos guarda de dia e de noite. Não parava, irmão. A continuidade aqui dessa oração, eles estão falando assim, olha, enquanto aqui mais na frente você vai perceber e você vai saber que Sambalat, Tobias, eles começaram a planejar como ia entrar ali naquela cidade. Só que essa notícia chegou até a Neemias através de vizinhos que tinham lá na outra cidade. Então eles sabiam, olha, eles vão subir por aí em tal ponto, vão entrar dessa forma. Então, já que ele sabia, tinha que ser de dia e de noite. Tinha pontos estratégicos que tinham que ser guardados a todo momento, porque o momento que não tivesse, o que iria acontecer? Eles iriam entrar. Então eu estou tendo continuidade. A oração ela não para, a guarda, o posto não para enquanto tiver inimigo querendo entrar. Eu não sei se você está entendendo. Enquanto aqueles inimigos estavam prontos a atacar, eles não iam parar, irmão, de orar e vigiar. E pode ser que você tenha algum inimigo, eu não sei, você tem algum inimigo? Não precisa falar, não fala. Pode ser que você não tenha nenhum inimigo físico. Glória a Deus por isso, irmão, né? E ninguém aí carregando um ódio, um ressentimento de você. Isso é muito bom. Mas todos nós temos um inimigo da nossa alma. Todos nós temos esse inimigo que a todo tempo tenta evitar do que nós estamos construindo em Cristo Jesus. Amém ou não amém? Todos nós temos. E tanto quem está dentro e quem está fora da igreja. 1 Pedro, quem está ali? Não dá para ver daqui não. Ana? É Ana? 1 Pedro 5, versículo 8 até o 10. Vai falar sobre isso. 1 Pedro 5, olha aí. Sede sóbrios. Preste atenção, irmão. Porque nós estamos nessa guerra, nós vivemos essa guerra. E como tinha um inimigo pronto a entrar naquela cidade, ele não está querendo só entrar, irmão, para tomar um café. Ele quer entrar para que tudo seja desconstruído naquilo que você está erguendo. Nós também temos o inimigo das nossas almas.
Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Também no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Aqui tem um inimigo que vai dizer que ele está bramando como um leão. Nós temos um Senhor que é o leão de Judá. Ele te guarda, ele está contigo, aquele leão que venceu, que vencerá, e que toda língua vai se dobrar e reconhecer ele como Senhor. Então você está com medo de quê, meu irmão? Então por que você ainda não se levantou? Então porque a confiança esmoreceu? É tempo de você se colocar nas promessas aquele que prometeu ao seu povo e à sua igreja que ele estaria com ele todos os dias até a consumação dos séculos. Então, enquanto tem inimigo, precisa ter continuidade na sua oração. Enquanto tem inimigo, precisa ter continuidade quanto a vigiarmos, porque a qualquer momento ele entra. E na hora que ele entrar, irmão, ele certamente vai destruir aquilo que com tanto sacrifício foi construído. Mateus 26, 41, a gente vê o próprio Jesus falando: olha, vigiem e orem, porque a carne, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiem e orem contra as opressões externas. Vigie e ore contra as tentações internas. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E num quinto ponto, se você perceber, ele vai falar assim: porém nós oramos ao nosso Deus. Você percebeu isso? Primeiro, nós não oramos ao Deus do meu pai, ao Deus da minha mãe, ao Deus do meu primo, ao Deus do pastor, ao Deus do meu amigo, ao Deus da minha amiga. Não, nós oramos ao nosso Deus. Por quê? Porque eu faço parte desse relacionamento, não só com Ele em fidelidade, mas com esse corpo que está construindo. É diferente. Olha o tipo da oração. Eu não sou alguém que estou orando de fora do que Ele colocou como um propósito para o macro e para todos. Quando eu estou falando ao nosso Deus, eu faço parte desses que estão com toda dificuldade, irmão, mas andando em fidelidade, mas se esforçando, lutando contra a carne, e que não estão sozinhos. Esse é um outro ponto importante. Eles estão juntos, eles estão em unidade, eles estão nessa oração, eles estão com uma mão ali nas ferramentas e a outra mão na obra, mas junto com o povo. Eles estão trabalhando com o povo, eles estão servindo com o povo, eles estão no mesmo propósito, a qual não é só para um, mas é para todo mundo. Então nós oramos ao nosso Deus. Fidelidade e unidade dentro dessa oração. O segundo guarda aqui, se você percebeu já, é a vigilância que Jesus deixou. O que ele vai falar? Para nossa proteção, olha aqui, pusemos guarda. Às vezes a gente está querendo se proteger, irmão, de maneira errada. Às vezes a gente quer atacar na hora que é para defender. Para nossa proteção, nós pusemos guarda. E por guarda, precisa de um propósito definido para que você se proteja. O Senhor, Ele vai te orientar na oração. Mas a partir do momento que Ele te orientar na oração, precisa de definição num propósito de guarda, de vigilância. Porque às vezes Ele orienta a gente na oração, orienta a gente com a palavra de um irmão, orienta a gente com um discipulado, mas na hora de pôr guarda, na hora de vigilância,
nós não vamos. Imagina, irmão, se Neemias ouvisse aqueles vizinhos de fora falando: olha, eles vão vir por ali, eles vão vir por aqui, e na hora de vigiar e de botar a guarda, ele deixasse tranquilo. Ele falou: não, olha, daqui pode até ser que eles venham, mas dali é muito impossível, deixa aquilo ali aberto. É o momento em que nós caímos, é o momento em que a nossa fé é atingida, porque deixamos aberto o que não era para ter deixado. Estávamos distraídos no momento que não era para estar, e foi por ali que nós fomos atacados. Vigilância precisa de um propósito definido. Não tem como ser: eu preciso tentar vigiar. Vai cair. Vai cair. Pode ter certeza. Precisa tentar. Irmão, eu não sei se você percebeu, Paulo fala, vivemos uma guerra de um espírito que milita contra a carne. Preciso tentar é o primeiro passo de perder. Não, eu recebi uma orientação, eu vou definir aonde pôr guarda para vigiar. Se você não está entendendo, eu vou te explicar. Já viu a guarda? Tem militar aqui no nosso meio, mas se você não viu, você viu em filme, sei lá. Já viu a guarda de um quartel, por exemplo? Tem um posto. Eles ficam ali. Agora, muitos deles dormem, né, irmão? Porque... Isso é importante eu falar para você. Por que nos postos que tem aí, a gente tem muito forte, já percebeu? Eu vim de um lugar, Cabo Frio, que tem um forte. Geralmente, lá em Niterói, tem um forte, que era perto da onde os navios chegavam. Então tinha que ter uma defesa, tinha que ter um aviso que o inimigo estava chegando, amém ou não amém? Então eles estão ali. Tem uma forma de fazer isso. Tem uma definição, uma estratégia para eles estarem ali defendendo, amém ou não amém? Já viu a troca do posto como que é feita? Tem uma vigilância total, irmão. Porque o posto não pode estar vazio. Então tem escala, você tem que cumprir, tem que me cobrir, tem que ter atenção, porque na hora dessa troca é que o inimigo se aproveita. Porque nessas trocas costuma ter falhas. E exatamente quando nós deixamos esse posto de guarda abandonado, o posto da guarda aqui, do meu coração, da nossa mente, das situações externas que nós enfrentamos, da nossa fé, é exatamente nesse momento que aquele inimigo que eu falei ali, que está ao redor, bramando como um leão, ele está ali. Sabe o inimigo que fica com aquela luneta de longe? Já viu aqueles filmes? Quilômetros de distância, ele está lá só olhando, e ele já sabe exatamente os momentos mais propícios para você errar, que você vai se distrair. É nessa hora que ele vai atirar. É nessa hora que ele vai tentar invadir ali aquele lugar. É nessa hora que ele vai não só entrar, mas ele vai destruir. É na falha que o inimigo entra, e ele não só entra, ele ataca, ele tortura, e muitas das vezes ele pode até matar, como acontece e aconteceu com muito dos nossos irmãos. Sanbalat estava ali, irmão, só esperando essa brecha. Ele só estava esperando, só que ele não encontrou. Por quê? Porque eles estavam de dia e de noite em oração e vigilância. Então nós precisamos, irmão, de dia e de noite pôr guarda na nossa casa. Nós precisamos de dia e de noite pôr guarda na nossa saída para o trabalho. Precisamos de dia e de noite pôr guarda na rua, lá nas escolas, pôr guarda, estar vigilante com o que está acontecendo. Na volta para nossa casa, que nós voltamos cansados, sobrecarregados, pôr guarda. É ter vigilância com estratégia e definição, irmão, sabendo que você está assim, numa guerra. No versículo 14, se você acompanhar, eles sabiam que Sanbalat viria se pudesse, se tivesse essa brecha ali. Eles colocam esses guardas ali e diz assim: inspecionei, dispus-me
E disse aos nobres, aos magistrados, ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor, que grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Essa foi a resposta deles, irmão. Mas contra todas as armas que querem derrubar aquilo que você hoje constrói no Senhor, qual é a sua resposta? Qual será a sua resposta? Aqui Ele nos deu armas de defesa, mas qual será a sua resposta? Coloque guarda onde precisa ser colocado. Você sabe aí as fragilidades da sua carne, sabe? Então coloca guarda lá. Coloque uma guarda ali. Você sabe as dores do seu coração, as marcas do seu coração, coloque guarda ali. Você sabe a inconstância dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, coloque guarda ali, irmão. Porque é exatamente nessas trincheiras, é exatamente nessas brechas que o nosso inimigo está querendo entrar. Ele vai se aproveitar de marcas suas do passado para poder entrar no seu coração e para desconstruir aquilo que você está construindo em Deus. Ele vai entrar no meio das suas decepções amorosas, nas suas decepções familiares, nas suas decepções religiosas. Ele está esperando só um momento que não tenha guarda ali, que não tenha a fé como um escudo ali te protegendo. Na hora que a sua fé estiver esmorecida, na hora que você estiver distraído, uma setinha vai lá e uma semente brotou. E aquilo vai ganhando força dentro de você, até o ponto de você chegar no versículo 10 e falar assim: já desfaleceram as minhas forças, não consigo mais carregar nada, eu estou no meio desses escombros, de maneira que eu não posso mais edificar muro nenhum, eu não posso edificar vida nenhuma, eu não posso mais lutar pela minha família, eu não posso mais guerrear em fé, eu não posso mais ser quem eu tenho convicção de quem eu sou em Deus. Nesses momentos que essas setas acabam entrando, nós precisamos pôr guarda contra o nosso temperamento, irmão. Põe a guarda contra o seu temperamento, irmão. Quantas pessoas se afastaram de você por causa do seu temperamento? E se não afastaram em distância, se afastaram no coração. Porque alguns são de casa e tem que te aguentar, mas o coração já não está tão perto. Põe a guarda no seu temperamento, põe a guarda na sua língua, põe a guarda nas suas ações, põe a guarda na sua falta de perdão, põe a guarda no seu amor, no que você precisa ser, irmão. Ele está falando, põe a guarda contra a murmuração, contra o desânimo. Versículo 10, depois de um homem sair do palácio, ele ter uma palavra de Deus, dele ter autoridade de governante agora sobre aquela nação, sobre aquele povo, depois daquele homem atravessar um longo caminho, chegar lá e liberar palavras de ânimo. Agora, aquele povo que recebeu esse cuidado da parte de Deus, aquele povo está desanimado. Ele mesmo está professando palavra contra eles de desânimo. Não, agora a gente não pode mais. Agora não. Agora se perdeu. Agora eu estou fraco. Como assim, irmão? Você não tem visto que Deus tem movido em seu favor? Você não tem visto que Deus está agindo em seu favor? Isso já é motivo de sobra para você se levantar em coragem, atitude, oração, determinação, estratégia, vigilância e fazer exatamente o que ele falou no versículo 14. Ei, vamos aqui levantar juntos. Vocês estão desanimados? Não. Vamos levantar juntos. Nós vamos construir esse muro. E ele está falando para o próprio povo, falando assim: peleje pelas suas filhas, peleje pelos seus filhos, peleje pela sua família. E Deus continua nesse cuidado comigo e com você, dizendo nos dias de hoje: ei, peleje pela sua vida espiritual, peleje pela sua família, guerreie pela sua fé.
em convicção com o que eu tenho feito, com o que eu já fiz em seu favor. Ei, peleje pela igreja, peleje pelas obras ao qual está sobre a sua responsabilidade. Tome o seu lugar nessa responsabilidade, tome o seu posto de guarda nessa responsabilidade. Por quê? Porque sou eu que estou fazendo e te fortalecendo em todas essas circunstâncias, guerras, palavras contrárias. Sou eu. Então, só faça uma coisa: não desista, guerreie. É isso que ele está falando. Versículo 14. Ele vai dizer uma palavra: lembre-se do Senhor. Às vezes, irmão, a opressão é tão forte, às vezes a guerra é tão pesada, que a gente se esquece do Senhor. Não é que a gente se esquece de Deus, não é isso, a gente sabe que Deus está ali, mas a gente se esquece de quem Ele é. A gente se esquece do Deus que é todo poderoso. A gente se esquece do que Ele prometeu para a sua igreja. A gente se esquece que Ele falou: ei, eu não vou deixar, você é igreja, é nação santa, eu não te deixo sozinho. A gente se esquece de palavras que Ele falou: olha, ainda que uma mãe abandone esse filho que ainda amamenta, todavia, eu estarei convosco, eu não esquecerei de ti. A gente se esquece de palavras que é a igreja, é o inferno que não prevalece contra a igreja. Essas portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Não é ao contrário, oprimindo a igreja, porque a força maior é o que está em nós. A força que rege tudo está em favor da igreja. Então tudo que nós precisamos é lembrar desse Senhor, de quem verdadeiramente Ele é, entrar em juízo com Ele, porque não adianta lembrar dele e não estar enquadrado dentro dessa verdade. Entrar em juízo com esse Senhor, renovar a nossa convicção de fé, a nossa convicção de quem peleja por nós. A palavra que ele vai terminar aqui é: lute. Lute pela casa, lute pelo propósito estabelecido. Lute. Você pode se colocar de pé? Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei. Eu não sei quais são esses obstáculos para você. Eu não sei daquilo que você tem construído no Senhor, que você está construindo no Senhor, ou que você deixou de construir no Senhor porque algumas dessas armas infelizmente funcionaram contra você. Eu não sei se em um dado momento você deixou de pôr guarda naquilo que deveria pôr. Eu não sei se a oração, ela cessou, ela deixou de ser de dia e de noite. A única coisa que eu tenho certeza aqui nesse momento é que o Espírito Santo te convenceu a estar aqui na noite de hoje, para que essa palavra te desse armas para você lutar contra aquilo, contra tudo que vem contra você, para desconstruir ou para impedir aquilo que você, com tanto esforço, tem construído no Senhor. Hoje, um trechinho da história de Neemias nos deu armas para que essa realidade mudasse na minha e na sua vida. Enquanto os nossos irmãos estiverem cantando, se tem uma realidade para ser transformada na sua vida a partir dessa palavra,
sai do seu lugar, vem aqui e nós vamos orar com você. Eu confio.